Olá, amigos do canal Boas Novas Shalom. No capítulo 23 e no versículo 24 do livro de Números, está registrado da seguinte forma: Eis que o povo se levantará como um grande leão, se erguerá como um leãozinho para comer a sua presa. Amados, este é o nome do conflito que Israel está dando e que está acontecendo neste exato momento entre Israel e o Irã. Eu gostaria de estar fazendo um vídeo e falando sobre o Evangelho de Cristo. Eu gostaria de estar fazendo um vídeo e falando sobre o grande plano de Deus para salvar a alma do pecador. Mas confesso, amados, é inevitável deixarmos de dar atenção para este grande conflito que está acontecendo entre essas duas nações. Conflito este que já dizimou dezenas de vidas, ou seja, centenas pelo lado do Irã. E nós, amados, como servos de Cristo e dispenseiros da promessa de Deus, nós não devemos sentir prazer num tipo de acontecimento como este. E de forma nenhuma também devemos tomar um partido contrário como esse que nós temos visto, até mesmo por grandes chefes de Estado, assim como o nosso presidente da República, tem feito ofensas gravíssimas ao povo de Israel, numa clara demonstração de antissemitismo. A gente observa que no Brasil tem leis para tudo. Se você fizer um vídeo hoje ou dizer qualquer coisa criticando uma autoridade, você corre o risco de ser punido gravemente. Haja vista que há pessoas que estão até presas por críticas que fizeram às autoridades brasileiras. Mas eles em si podem proclamar o antissemitismo, podem proclamar ofensas contra a nação de Israel abertamente e que não há punição para eles. Não há, amados, nessa terra. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele está com seus olhos colocados sobre a nação de Israel e sobre todos aqueles que habitam sobre a terra. E uma promessa de Deus, amados, é de abençoar aqueles que abençoam Israel e de amaldiçoar todos aqueles que o amaldiçoam. Eu não estou aqui, amados, para fazer esse vídeo para dizer que Israel precisa dizimar o Irã. Eu não estou aqui para falar que Israel está totalmente correto com as suas atitudes, de forma alguma, porque nós não podemos sentir prazer, amados, em ver pessoas, crianças, sendo mortas, crianças que talvez teriam um futuro brilhante pela frente, e neste exato momento elas estão sendo mortas, e muitas delas nem sabem o que está acontecendo. Então nós não podemos sentir prazer nesse tipo de situação. Mas a Bíblia já nos orienta, amados, a orarmos pela paz de Jerusalém. A Bíblia pede para que nós estejamos com os nossos olhos fitos no grande relógio de Deus, que é Israel. Israel, amados, tudo que acontece com a nação de Israel está inteiramente ligado a todos os povos da terra. Porque Israel é, sem dúvida nenhuma, aquela figueira que Deus disse que brotaria e que nós podemos ver através do livro de história, porque nós não éramos nascidos, mas em 1948 a figueira brotou-se. Israel novamente é reconhecido como uma grande nação e de lá para cá, amados, nós temos visto o progresso dessa nação. A figueira está florescendo. Israel hoje possui, amados, uma tecnologia muito mais avançada do que diversas nações que já estavam aí há muito mais tempo do que eles, porque Israel foi espalhado por todos os povos da terra. E somente em 1948 que eles ganharam novamente o direito de serem reconhecidos como nação. E quis Deus, amado, que fosse justamente com um voto de Minerva dado por Oswaldo Aranha, que era um brasileiro, um representante do Brasil, junto às Nações Unidas. E esse brasileiro votou favorável à criação do Estado judeu. Mas nos dias de hoje, infelizmente, amados, o nosso presidente tem tomado uma postura
totalmente contrária e está simplesmente se aliando ao que os especialistas chamam de eixo do mal, que é o Irã, que na Bíblia é conhecido como a antiga Pérsia, também a Rússia, né, que nós conhecemos na Bíblia e muitos especialistas chamam de Magog. E nós estamos vendo, amado, o Brasil se aliando a esses personagens, se aliando ao Irã, se aliando à China, se aliando à Rússia. São personagens que terão um desfecho muito importante no Apocalipse. A Bíblia fala sobre os reis do Oriente que marchariam contra Israel, e nós estamos vendo, amado, o cumprimento dessas profecias escatológicas. A Bíblia diz que Israel, amado, seria afligido de todas as frentes. O povo que habitaria só, o povo que seria odiado por todas as gentes. Mas eu confesso a você, amados, é inadmissível que um cristão, uma pessoa que diz professar o nome de Jesus, ter no coração um sentimento de ódio, um sentimento de aversão em relação a Israel. Não só Israel, amados, mas qualquer um outro povo que seja. Mas a gente observa que muitos cristãos têm uma certa aversão ao Israel. Aqui no Brasil tinha até um padre aí falando, criticando Israel de forma, né, absurda aí, falando um monte de abobrinha contra Israel. São pessoas, amados, antissemitas, são pessoas que têm no seu coração nutridas por um sentimento de ódio. O conflito entre Israel e Irã é muito mais antigo e é muito mais complexo para eu e para você, amados, conseguirmos digerir, porque não é um conflito que veio de agora. É uma guerra que já vem, amados, há milhares de anos atrás. A gente pode observar que quando Israel estava espalhado pelas nações, ele foi libertado pelo rei Ciro, né, estava lá em Babilônia. Mas quando o povo esteve ali, né, uma parte dos judeus estavam ali junto ali o rei Assuero, né, e estava ali a rainha Esther. A gente observa que naquele episódio Israel já teve um confronto ali com um personagem interessante que é Amã. E justamente, amados, a Pérsia, Israel estava ali sendo cativo, né? Estava ali naquelas terras ali como peregrino. E ali Amã queria dizimar o povo de Israel. Já era um indício, amado, que essa guerra entre Israel e Pérsia estava só começando. Naquela ocasião, Deus levantou Esther para interceder pelo povo. Israel consegue se livrar, mas de lá para cá, amados, Israel sempre teve problemas com a Pérsia. Ressalvo que, alguns anos atrás, reinou uma paz entre eles, mas em 1979, com a mudança do regime, os ayatolás tomaram o poder e declararam guerra a Israel e aos Estados Unidos. E de lá para cá, Israel tem sofrido, amados, com diversos atentados, através do Hamas, do Hezbollah, através também dos Houthis, né? São facções terroristas que são patrocinadas pelo Irã. Porque o Irã até então não atacava Israel abertamente, mas financiava esse tipo de terrorismo, amados. Então Israel tem o direito de se defender, amados, como nação. Para que ele continue a existir, ele precisa se defender. Israel é o único país democrático ali no Oriente Médio. Os outros regimes não são democracia. Israel é o único país democrático. E é uma pedra no sapato do Irã, porque o Irã quer dominar todo o Oriente Médio. O Irã quer fazer com que todo o Oriente Médio seja um braço armado do seu poder. Mas Israel está ali, amados, levantado por Deus, foi colocado ali por Deus, e a Bíblia diz, amado, que Israel só deixaria de existir como nação, como povo de Deus, se o sol perdesse o seu brilho, se as estrelas do céu desaparecessem. Somente assim o povo de Israel deixaria de existir. Então, amados, ou seja, não há força humana que possa fazer com que Israel desapareça da terra. Muitas pessoas pensam que Israel só existe porque ele é protegido pelos Estados Unidos.
Mas não, amados. Quem protege Israel é o Senhor nosso Deus. É o Eterno que protege Israel. Os Estados Unidos é somente um instrumento que Deus usa para se colocar entre Israel e os seus adversários. Mas se Deus não estiver, amado, guardando aquele pequeno país, ou aquele pequeno leãozinho, Israel já teria sido engolido, amado, pelos seus adversários. Irã é mais de 70 vezes maior do que o Estado de Israel. O Irã tem uma população que é mais de 10 vezes maior do que a população de Israel. O Irã possui, amados, um poderio atômico, um armamento muito grande, capaz de explodir Israel em pouco tempo. Mas ele só não consegue fazer isso porque Deus, ele está intercedendo, né, está com as suas mãos estendidas ali, né, velando pelo povo de Israel. Deus, amados, está protegendo a sua nação. Nós estamos em oração para que a paz, amado, ela possa reinar entre o povo de Israel. Nós sabemos que o Apocalipse está todo sendo aberto. Nós sabemos, amados, que o que está na Bíblia Sagrada há de se cumprir. Mas o Brasil, amado, ele precisa se posicionar diferente. O nosso país, amado, ele está se alinhando para um lado perigoso. A gente vê nas profecias bíblicas que Deus tem uma promessa de destruir os inimigos de Israel. Portanto, amados, o nosso país está na contramão das profecias escatológicas. O nosso país está indo contra o povo que Deus plantou naquela terra e que Deus tem um compromisso de guardá-lo até aquele dia. Se Israel hoje se encontra alheio ao cristianismo, amados, em parte, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração deles para que eles não pudessem atentar para as verdades do Evangelho. Mas há uma profecia que diz que toda aquela nação seria salva num só dia. Deus tem planos com Israel, amados. Mas nós, como igreja, precisamos nos posicionar diferente. Precisamos estar orando em favor daquela nação. Nós não podemos estar de maneira nenhuma, amado, como muitos cristãos aí, amaldiçoando, tomando uma postura antissemita contra Israel, embora eles são alheios ao Evangelho, mas já fazia parte dos planos de Deus esse comportamento dos judeus. Nós devemos muito a esse povo, amados, não só pelo que ele tem feito nos dias atuais em favor da humanidade, mas pelo que ele fez desde o princípio, porque de Israel veio o Salvador do mundo. Jesus Cristo veio de Israel. A salvação vem dos judeus, é o que Jesus disse. E nós, amados, por termos hoje essa dádiva de podermos dizer que somos cristãos, devemos isso à nação israelita, que preservou os escritos sagrados que chegaram até nós. Então, meus queridos amados, o leão se levantou e nós também devemos nos levantar como igreja. Nós devemos nos levantar em oração em favor deste povo, para que Deus continue com as suas mãos estendidas, livrando aquela nação de todo o mal que tem se levantado contra Israel. Continuar a cumprir as promessas que Deus tem na vida daquele povo e na vida da igreja. E que todos os inimigos de Israel se tornem confundidos. Nós não estamos aqui torcendo para que crianças, mulheres e inocentes venham ser dizimados. Mas nós só queremos que haja paz dentro dos muros de Jerusalém. Nós não queremos ver mortes nem de um lado e nem do outro. Mas nós queremos ver a nação de Israel forte e no caminho da salvação e do cumprimento das profecias escatológicas. Que Deus abençoe a sua vida. Você está no canal Boas Novas Shalom. Continue, assistindo nossos vídeos. Continue dando o seu like aí, nos ajudando. E assim que tivermos mais novidade acerca desse conflito que está acontecendo em Israel, eu estarei aqui novamente gravando mais vídeo. Mas eu não quero ficar relatando, atrocidades que está acontecendo. Eu só peço a você que ore em favor dessa nação e que Deus possa te abençoar ricamente em nome de Jesus. Amém.